Olá, acadêmicos, chegamos à nossa última aula da unidade 4, a aula 6. Eu quero aqui deixar a mensagem, né, sobre a importância do currículo Lattes. Você tem o seu currículo Lattes? Provavelmente, quando a gente entra na universidade, a gente é convidado a fazer, muitas vezes, o nosso currículo Lattes, que é diferente do currículo Vitae, aquele que a gente entrega na empresa. Então, você, como acadêmico, quando você for fazer parte de um projeto de pesquisa, fazer teu TCC, ou for participar de um evento científico, eles vão pedir para você fazer o seu currículo Lattes, que é o currículo essencialmente acadêmico, onde você coloca teu curso, teus cursos ligados à tua área, os eventos científicos que você participa. Então, nessa aula, eu vou falar sobre o currículo Lattes e a plataforma Lattes. Antes de falar sobre o currículo, é importante entender a plataforma. Então, a CNPq, ela tem uma plataforma, a plataforma Lattes. E aí você sabe para que serve, afinal de contas, o CNPq e a plataforma Lattes? Se não sabe, vou posicionar você aqui a respeito dessa importância. Então, aqui o logotipo, né, CNPq, e o que significa isso, porque isso existe no Brasil. Então, o CNPq é a sigla para o Conselho Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico. É uma agência ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e tem como principais atribuições fomentar a pesquisa científica e tecnológica e incentivar a formação de pesquisadores brasileiros. Então, essa agência ligada ao Ministério da Ciência, ela foi criada em 1951 e ela desempenha até hoje um papel primordial na formulação e condução de políticas públicas para ciência, tecnologia e inovação. A atuação da CNPq contribui para o desenvolvimento nacional e o reconhecimento das instituições de pesquisa e pesquisadores brasileiros e pela comunidade científica internacional. Fonte aqui, a própria plataforma. Entra lá, olha lá, lattes.cnpq.br. Você entra lá e você vai ver um monte de informações importantíssimas sobre a questão do desenvolvimento da tecnologia, ciência e inovação no Brasil. Então, esse é o objetivo e a função deste órgão chamado CNPq. Por que ele faz parte aqui das nossas aulas? Porque, veja, se o objetivo é fomentar a pesquisa científica e tecnológica, incentivar a formação de pesquisadores brasileiros, então lá tem diretrizes, existem processos, ele ajuda também no reconhecimento dos pesquisadores brasileiros. Seus professores, por exemplo, eles, principalmente se estiverem ligados a projetos de pesquisas que são financiados, eles estão lá dentro dessa plataforma. Então, é muito importante valorizar. E a questão da plataforma Lattes, o nome Lattes, ele foi em homenagem a um pesquisador brasileiro, né, conhecido lá como Cesare Mansueto Giulio Lattes, nome italiano, né? Ele foi um dos maiores cientistas brasileiros, mais conhecido como César Lattes, né, para facilitar, Cesare no português é o César Lattes, e ele tornou-se um ícone na produção científica mundial e um símbolo para o Brasil, que serviu de inspiração e estímulo para as gerações seguintes. Então, ele tem a descendência lá italiana, mas foi um pesquisador brasileiro, César Lattes, e lá nos anos 50, 51, ele contribuiu muito, aí eles resolveram colocar o nome da plataforma Lattes para homenagear esse cientista brasileiro. Então, aqui está a imagem dele. Então, se você não sabe por que se chama currículo Lattes, o currículo Lattes é porque o currículo está dentro da plataforma Lattes, em homenagem aí a esse pesquisador. Então, o CNPq foi criado em 1951, mas a plataforma e o currículo Lattes, né, ela foi em 1999, então anos após. Então, após um grande período lá de experiência do CNPq, a sua função, o seu objetivo, um dia eles resolveram, a gestão, entenderam a importância de ter um currículo específico para pesquisadores, não misturando o currículo onde eles trabalharam, né, as experiências que eles tiveram, um currículo separado só para falar da vida acadêmica. E aí eles criaram o currículo Lattes, com os seguintes objetivos. Primeiro, padronizar o registro dos currículos dos pesquisadores brasileiros,
Lembra a importância da padronização? Cada um tinha lá o seu currículo, colocava coisas que não eram importantes relacionadas à pesquisa. E aí eles falaram: e se a gente padronizar, ter um padrão único para as pessoas fazerem, então, ali, darem as suas informações científicas? E aí foi muito válido e muito interessante, fizeram o currículo Lattes. Outro objetivo, permitir a avaliação curricular do pesquisador, criar uma base de dados para seleção de consultores e especialistas, gerar estatísticas sobre a distribuição da pesquisa científica no Brasil. Esta ação, gente, foi muito importante para a questão da ciência no Brasil. Por quê? Porque ela padronizou. Então, tem o padrão, permitiu avaliar a questão curricular do pesquisador, tirou tudo que não era interessante, deixou só a questão da pesquisa. A base de dados virou uma base de dados para o Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação e gera as estatísticas, ok? Então, o que é o currículo Lattes? O currículo Lattes se tornou um padrão nacional no registro da vida pregressa e atual dos estudantes e pesquisadores, ou seja, pregressa, que curso que eles fizeram, qual é a graduação deles, a pós-graduação e o que eles estão fazendo hoje. E hoje é adotado pela maioria das instituições de fomento, universidades e instituições de pesquisa do país. Veja, existem muitas bolsas científicas, bolsas de iniciação científica, que você inclusive pode se candidatar a uma delas na instituição. A instituição tem programas de bolsa. É importante você entrar lá no site da Unipar, perguntar ao seu coordenador de curso sobre essas possibilidades. Então, tem bolsas de iniciação científica e bolsas para pesquisadores já profissionais. Na instituição, alguns professores têm bolsas de projetos que eles desenvolvem. E como que eles são selecionados para ganhar ou não uma bolsa do Ministério da Ciência e Tecnologia? Eles são selecionados a partir do seu currículo Lattes, ou seja, da produção que eles têm. Então, é muito importante ter o currículo Lattes sempre atualizado e os pesquisadores estarem com um bom currículo Lattes para eles ganharem essas verbas para a instituição, para a pesquisa. Então, isso é essencial. Então, por sua riqueza de informações e sua crescente confiabilidade e abrangência, se tornou elemento indispensável e compulsório, obrigatório, a análise do mérito e competência dos pleitos de financiamento na área de ciência e tecnologia. Então, de onde eu tirei essa informação? Do Centro de Memória lá do CNPq. Então, para que as instituições tenham verbas para projetos nas universidades, para pesquisa científica, e a universidade, gente, é essencial, tanto pública quanto privada, para fomentar a pesquisa. Lembrando que as pesquisas científicas originam ali o conhecimento necessário para o desenvolvimento tecnológico, que é a ciência aplicada. Então, se você quer que o Brasil cresça, tem que investir, aplaudir a questão da pesquisa científica, que começa muitas vezes na universidade. Mas, para tanto, precisa ter o quê? Verbas, né, destinadas àquela pesquisa. E como que o Ministério vai direcionar verbas? Então, ele tem que ter esse monitoramento de questões ligadas ao mérito acadêmico dos pesquisadores. Então, para tanto, tem lá a CNPq que controla essa questão do mérito. E aí a minha pergunta final aqui para vocês, olha só, eu fui lá na plataforma e printei lá o currículo Lattes. Então, mesmo que você é acadêmico, é importante você fazer o seu currículo Lattes. Você já cadastrou o seu currículo lá na plataforma Lattes? Se não, fica como lição aqui de casa ir lá e cadastrar o seu currículo. Então, você vai entrar no CNPq, já dá uma observada lá, já dá uma pesquisada, pesquisa o currículo Lattes dos seus professores. Então, pega lá o nome dos seus professores, as disciplinas, e você vai lá e pesquisa eles lá no currículo Lattes. Veja a graduação que ele tem, a formação, a especialização, o que eles fizeram. Então, tem lá uma pegada digital de tudo que eles fizeram, e registraram, obviamente, se não tiver registrado, né, na questão da vida científica dele. Aí você já conhece um pouquinho melhor o seu professor. E aí você faz isso e depois você pensa lá, eu acho que eu vou cadastrar o meu currículo Lattes lá também. Mesmo que você não tenha nada ainda completo, mas você coloca estudante da graduação X e já vai colocando ali ao longo do tempo tudo que você participar, evento científico, palestras que você assiste na sua área de atuação, vai colocando, tem certificado? Coloca lá. Então, cada certificado que você ganha, projetos de extensão,
palestras, etc., jornada acadêmica, tudo isso é válido. E aí tem um campo específico onde você coloca essas suas informações, ok? Um dia, de repente, você venha fazer parte de um projeto de pesquisa junto a uma universidade e você já tem cadastrado lá a sua pegada acadêmica digital. Então, o currículo Lattes é importante para quê? Processo de ingresso na pós-graduação e, consequentemente, para a candidatura de bolsa de pesquisa, análise de mérito e competência dos pleitos apresentados ao CNPq, como eu disse, a fim de obter financiamentos, subsídios, a avaliação da pesquisa e da pós-graduação, indicadores de produção na área de ciência e tecnologia do país e formulação de políticas, porque de lá da CNPq que o Ministério da Ciência e Tecnologia ele tem dados que vão servir de base para argumentos para formular determinadas políticas públicas dentro da área, tá bem? Então, com essa dica, termino aqui a unidade 4 e também todas as aulas conceituais da disciplina de metodologia da pesquisa acadêmica e científica. Se você não for, de repente, lá na frente fazer um TCC, fica então pelo menos com uma dica aqui de como você pode melhorar os seus trabalhos acadêmicos dentro da universidade. Aqui está a referência usada nesta aula. Convido a todos para entrar na plataforma, o AVA de vocês, onde vocês têm material da saga, né, são as unidades do guia didático, e mais todos os materiais complementares que eu deixei lá disponíveis para você se aprofundar. Na dúvida, nós temos as nossas aulas ao vivo, onde eu vou tirar dúvidas de cada um de vocês, porque são muitas informações, eu tenho certeza, né, que muita coisa na hora de fazer um trabalho, você vai ter realmente dúvida, porque é muito técnico. E também os tutores estão à disposição dentro do AVA para também ajudá-los nessa sua jornada acadêmica. Um abraço a todos, obrigada pela atenção e bons estudos.